Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Começamos no horário hoje, hein, Caivano? Pois é. 11 horas da manhã certinho. Qualidade britânica. Temos que fazer agora sempre no meu escritório para bater esse horário. Porque a gente nunca começa às 11 horas da manhã. Um dia tem um cara que me xingou, viu? Na minha página. Pegou e falou, olha, você devia cumprir os horários que você fala, tal, Olha. porque denota uma certa falta de caráter, o que eu sei que não é o seu caso. Falei, porra, meu. Caramba, pegou pesado, O né? pessoal do YouTube pega Pegou pesado, o pessoal leva a sério mesmo, tipo, não é que a gente não leve a sério, mas a gente também, assim, Sem dúvida. tem que pagar a conta, tem que Exato. sustentar, tem que cobrar cliente que está devendo, né? Sim. E às vezes um cliente de última hora merece. Cliente também, de última né, hora, todo o nosso respeito. cliente advoga de verdade, Exato, né? Advoga exato. de verdade, assim, a gente tem cliente que está sendo preso, cliente que está sendo processado, cliente que está sendo protestado, Exato. cliente que pode perder imóvel, então assim, não é de maldade que o Paulo Papini acorda É compromisso também, né? e fala, Um Caivano, compromisso sério. vamos atrasar, meu, vamos atrasar. Não é esse o caso. Não, é de maldade. Bom, antes de começar a fazer a live do Momento Condomínio de hoje, a gente vai falar sobre a questão de valor de cota condominial. Queria falar uma coisa com vocês, tá? Pegando a cada 15 dias, o pessoal gostou muito do programa que nós fizemos, Sim, tá, da Ivan? sexta-feira passada, né? Eu, o senhor Sepúlveda, você e o Miguel Macedo. Então a gente vai criar um quadro fixo no canal do senhor Sepúlveda a cada 15 dias, não essa sexta-feira, a partir da sexta-feira da outra semana, e assim a cada Perfeito. 15 dias, Vamos ver a data para avisar o pessoal. para falarmos. Eu tinha marcado essa data em algum lugar, mas depois eu vou colocar na descrição do vídeo aqui. Dia 21. 21, e daí de 15 7, dias 21, depois, 15 dias depois. Então, a cada 15 dias a gente vai estar falando com o senhor Sepúlveda, tá? Eu, o Sepúlveda, o Caivano, e sempre um convidado, tá? Eu tô até com alguma lista de algumas pessoas que eu quero pensar. Dá uma pensada Legal, também, vou pensar também. numa Vamos lá. lista própria, pra te chamar, pra bater esse papo, pra conversar um pouco de política e direito, com uma visão, eu diria, não histérica. Sim. Não histérica. Muito ponderada, né? Nós somos ponderada. extremamente ponderados. A participação do Miguel foi extraordinária para trazer a visão de Portugal, né? Eu acho que o menos ponderado sou eu, na verdade. Não foi o que eu quis dizer, vocês viram que ele tá pondo palavras na minha boca, mas é assim mesmo. Bom dia, Jussi Gomes, tudo bem? Bom dia. Bom, agora vamos falar de condomínio, que hoje o papo é para falar de condomínio, Isso. especificamente de condomínio, tá? Segunda-feira, 11 horas da manhã, toda segunda-feira, eu junto com o Miguel, com o Cláudio, para a gente falar de condomínio. Cláudio, você viu algumas decisões que têm acontecido no judiciário? A pergunta, uma cobertura tem que pagar mais condomínio ou tem que pagar menos condomínio como unidade padrão? Bom, vamos lá. A modernidade das convenções, Paulo, traz um critério, no meu ponto de vista, que é correto e justo, porque nem sempre o que é correto é justo e vice-versa, né? Mas nesse ponto traz e determina algo muito correto e justo, que é o pagamento por fração ideal. Ou seja, se o custo, quando a gente pensa em imóvel, terreno, enfim, qualquer coisa que envolva metragem, né, área quadrada, você vai entender que o custo é dividido por cada metro quadrado. Então entendo como correto e justo. Fazendo essa pergunta, vamos voltar só. Vamos voltar aqui, o telefone caiu um pouquinho. Porque na verdade foi o seguinte, a gente tem umas decisões, a gente tem duas decisões da STJ que são contraditórias entre si. Tem uma decisão que paga cobertura, teria que pagar o valor igual ao da unidade padrão. Eu até consigo entender a lógica dessa decisão, do ponto de vista do princípio da isonomia, etc. Né? Porque assim, o que é uma... normalmente um prédio tem 40 apartamentos de um tamanho X e 1 ou 2 apartamentos com o dobro daquele tamanho. Sim. Só que hoje você tem muito prédio e não é incomum. Quer dizer, isso é uma ideia até do antigo edifício Copan. Você vai pegar o edifício Copan, você tem apartamentos que vão de 30 metros quadrados Isso, até 400 metros quadrados. E daí, você vai obrigar... Daí tem uma questão até, né, que uma vez o Guilherme, ele é até um pouco favorável a essa tese, o Guilherme que trabalha aqui com a gente, ele é um pouco favorável a essa tese da cobrança da cobrança igualitária. Né? Por unidade, então, no caso, É, não por pela unidade. fração ideal, que é a diferenciação de pagamento, né? Exato, mas daí
você vai ter algumas questões. A discussão é o seguinte: como é que você vai apurar se a cobertura de fato ela custa para o condomínio mesmo Exato. o dobro do valor? É verdade, essa é É uma questão. difícil. Perfeito. Não tem como apurar. Perfeito. Não, porque assim, se a gente for partir desse pressuposto, não, temos que apurar quanto que cada unidade gasta. Por exemplo, provavelmente eu sou uma pessoa que demora no banho. Sim. Tá, Ok. então provavelmente na minha casa se gasta mais água com 2 pessoas do que, sei lá, um apartamento com 5 pessoas no meu prédio. Mas vamos fazer um link com a nossa última live, por exemplo? A gente comentou da possibilidade de pet, lembra? De exclusão e tal. Quantos animais caberiam? Isso baseado no teu próprio exemplo da semana passada. Então, os tribunais entendem que cabe até 8 animais Sim. dentro de um apartamento. Imaginemos se cabem 8 animais dentro de uma unidade de 30 metros quadrados, por exemplo, quantos caberiam na de 400? Exato. Não, e assim, mas tudo bem, você vai ter, por exemplo, do meu prédio mesmo, tá? A cobertura, quem mora na cobertura é um dentista rico que ele mora sozinho, Tá, tá? tá. Na cobertura da frente, a do fundo eu não sei. Então assim, na cobertura da frente quem mora? O dentista rico que mora sozinho, ok? Perfeito. Tá? Só que daí a gente vai ter a questão. Não sei quanto que ele usa de água. Quanto que ele usa de eletricidade, que tem muito prédio antigo que é tudo dividido, né? Tá, então não sei quanto que ele usa de água, não sei exatamente o tipo de consumo que ele tem. Tá? E eu falo Então a gente poderia questão pensar da também. eletricidade, eu estou falando da área comum. Mas a gente Você vai imagina falar, o tamanho de um e a gente vai corredor. falar também de uma despesa, que daí a cobertura vai ter uma despesa mais alta, Exato. mas daí você tem que fazer uma diferenciação por cada unidade, por andar. Sim. Sabe qual que é? O custo da energia do elevador. Quanto mais alto o apartamento, Sim. mais energia ele vai usar do prédio. E é uma conta que vai na conta do prédio todo. Ela é rateada igualmente, ela Então, não tem nem como fazer, Um não é morador, feita essa conta. então um morador que mora no primeiro andar, e aí? E por opção ele vai de escada. Pois ele é. não usa elevador. E aí vamos calcular o seguinte, a quantidade de lixo gerado num Então. apartamento de 400 metros quadrados e num apartamento de 30 metros quadrados, como você usou o Mas o que eu quero exemplo. falar é que eventualmente... É uma série de Eu variáveis, quero falar né? que assim, é que eventualmente, pode até ser que o apartamento de 30 metros quadrados gere mais despesa para o prédio que o de 400. Mas para o prédio conseguir apurar isso, vai precisar de contratar uma empresa, vai precisar contratar Não uma tenha empresa dúvida. de auditoria, Não tenha dúvida. Que vai onerar o condomínio. que vai encarecer 4 vezes o Sim. condomínio. Então você vai gastar Sim. assim, você vai gastar 5 mil reais por mês por condomínio para conseguir falar, olha, agora o apartamento do Paulo Papini tem que pagar 830, o do meu vizinho tem que pagar 740, Sim. o do meu vizinho de cima tem que... Mas é por isso que me parece mais justo, né, e Divide. muito mais correto você dividir por metragem. Então, cada metro quadrado, cada centímetro quadrado, na verdade, que alguns têm frações na numeração, na fração ideal, e aí você ajusta a sua cobrança E por olha, aquilo. e daí é uma coisa que eu falo, né, indo para a área trabalhista, por exemplo, que é o argumento que eu uso, né, em questões trabalhistas. Quando você compra um apartamento num prédio, alguém coloca uma arma na tua cabeça e E fala, te força a compre aqui assinar? o apartamento? Evidentemente que não. Você em tese Evidentemente leu a convenção de condomínio, Sim. E se Anuiu não- automaticamente e e vai embora. Olha, dentro do teu exemplo mesmo do elevador, vamos imaginar que esse prédio seja antigo, como eu estava partindo do pressuposto, que eu não creio que ainda em São Paulo existam muitas cobranças igualitárias, eu acho que já está muito avançado no sentido de fração ideal, mas imaginemos que seja não, ainda mas os igualitário. casos que houve no STJ foram moradores que entraram com Ah, ações ok. para alterar convenções. Perfeito, então. Você vê que é para alterar uma convenção. Então, mas em São Algo Paulo, que já em São tá lá, Paulo né? esse tipo de ação bate na trave. Em São Perfeito. Paulo esse tipo de ação nem evolui. Mas vamos imaginar um caso prático para ajudar aí na discussão e no entendimento do nosso espectador. Desculpem nossos espectadores que não são de São Paulo, mas aqui em São Paulo, modéstia à parte, modéstia nos permite dizer, nós temos disparado o melhor judiciário do Brasil. E aí imaginemos que vai modernizar o elevador, como você falou. Quem que vai ser mais beneficiado? Quem está na cobertura ou quem está no primeiro andar, como você mesmo deu exemplo? E aí se você cobra por fração ideal, me parece correto que essa pessoa que está lá em cima e que tem necessidade muito maior do elevador, acaba pagando um pouco mais no rateio.
Não, vou dar um exemplo. E daí, eu vou dar um exemplo. No bairro de Higienópolis, que é um bairro que tem uma grande população de origem judaica. Sim. E prédios bem antigos, né? Foram os E primeiros os a ser apartamentos- verticalizados. E os apartamentos mais caros são os de primeiro andar. Porque no Shabá eles não podem usar elevador. O judeu ortodoxo, no perfeito. Shabá não usa elevador. Então, e daí assim, A procura é o maior lá, morador do primeiro andar, obviamente. o morador do primeiro andar, ele vai ter que pagar menos condomínio? Não. Deveria, né? Já que já é o primeiro andar. Tá, Já é o primeiro de andar. novo, partindo desse pressuposto do teu exemplo, a gente até poderia E no imaginar que sá- sim, e vai no pagar sá- menos. e E no não sábado, usa, e na sexta e no no sábado sábado. ele não usa Ele vai usar o elevador. elevador? Mas é uma comunidade. Então, A gente mas é não uma pode esquecer comunidade. que o princípio da comunidade é justamente esse rateio, né? Então vamos entender que aqui é como se fosse uma vaquinha numa mesa de bar, né? Então quem usou mais vai acabar contribuindo um pouco mais. Exatamente. É assim que funciona. Qual que é o princípio da vaquinha na mesa de bar? Sentou sobre homens, a conta dividiu, não é? É isso? isso, perfeito. Agora consumi um pouco mais, tomei algo mais, pedi algo Ah, fora do sim, padrão, vou exatamente. contribuir um pouco mais, né? A minha fatia vai ser um pouco maior. É o princípio do condomínio, né? É ratear as despesas de maneira a todo mundo contribuir com o seu pedaço. Basicamente é isso. Então, e com um detalhe, eu fiz um paralelo para a trabalhista, tá? Que ele fala o seguinte, olha, da mesma forma você vai arrumar um emprego, ninguém te coloca uma arma na cabeça. Sim. E você vai arrumar um... E você vai assinar o contrato, né? né? Mas, assim, na área trabalhista, querendo ou não, um emprego é algo De necessidade. de necessidade. A vida da tua família depende Sim. daquele emprego. Então, existe um argumento muito mais lógico para você justificar o rompimento de um contrato, a intervenção estatal Concordo do Estado, a contigo. intervenção estatal via judiciário num contrato privado, Perfeito. numa relação Perfeito. condominial. Porque há um desequilíbrio de forças, né? Querendo ou não. Querendo ou não. Porque, assim, a exatamente. gente pode discutir o quão desequilibradas essas forças. Eu acho que hoje, daí a gente tem que fazer uma live só para falar sobre isso. Mas, por exemplo, em São Paulo, a empregada doméstica tem muito mais poder na relação com o empregador do que em outros estados, Sim, né? sim, perfeito. Perfeito. Então a gente vai ter que discutir o quão desequilibradas são essas forças, etc. Uhum. Eu até acho que a reforma trabalhista do Temer veio em ótima hora. Eu também acho. Mas assim, não tem como você pegar e falar, olha, eu aceito que o Estado intervenha numa relação privada entre pessoas que estão no mesmo nível social e econômico. Mas eu não aceito que o Estado intervenha numa relação trabalhista. É um pouco uma pretensão, vamos dizer assim. Tem uma antítese nesse raciocínio, exatamente, né? de levar uma certa vantagem dessa pessoa que está buscando esse tipo de intervenção estatal, né? Eu acho muito complicado mesmo, porque você está morando em condomínio, você aceitou aquela convenção, Uhum. tá? E voltamos ao ponto, cada vez mais, vamos dar força para a greve dos caminhoneiros, tá? Sei lá, eu não tenho uma opinião formada sobre isso agora. Quando teve greve dos caminhoneiros em 2018, antes dessa pandemia maluca que a gente teve, eu já era contrário. Não sei hoje se eu sou favorável ou não. Mais uma que eu concordo, né? Mas voltando, agora me perdi. Você estava fazendo, a gente falou da antítese em relação à pessoa que tem a pretensão no condomínio de levar isso ao judiciário, e aí eu comentei que talvez seja uma pretensão de até levar alguma vantagem, Não precisa levar até vantagem. porque você tem uma área muito maior, e aí você quer pagar igual a todo mundo, não me parece muito correto, E assim, dentro daquela premissa que a gente colocou do eu rateio na mesa de bar. eu até consigo entender o seguinte, olha, de repente o cara mora numa cobertura, ele mora numa cobertura e fala assim, pô, não, sei lá, eu não uso, Eu sou sozinho, como sou exemplo que você sozinho falou e tal, do dentista e tal. né? Mas cada vez mais está sendo mais comum em São Paulo, você pega os anúncios de prédio, unidades de 30, 50, 60, Isso. 120, 300 e 400 metros quadrados. Isso. No mesmo prédio. Isso. E aí, você vai obrigar então o cara que mora num apartamento de 30 metros quadrados, Pagar o mesmo que o a cara pagar que o mora mesmo no condomínio. 400. Não me parece lógico. né? Então assim, tá na assembleia, tá no contrato, você teve condição financeira de comprar um apartamento novo, ou usado que seja. Uhum. Quanto custa um apartamento em São Paulo? Não custa menos que 8 mil reais o metro. Não, hoje em dia Custa menos que 8 mil reais você o vai metro. penar muito ou se afastar muito do centro para pagar Olha, menos do mesmo que 8 mil saindo reais o metro longe, quadrado. É difícil, hein? É difícil. É. Difícil. Então assim,
Quer dizer, isso a gente está falando de pessoas que têm condição financeira, têm condição E é econômica. um princípio da democracia, né, Paulo? A gente não pode esquecer disso também, né? Você vai entrar lá numa comunidade, vocês vão decidir em conjunto, e muito provavelmente a decisão em conjunto, que é o que a gente está falando da convenção, que você entra e assina, mas ela já está ali decidida, onde vai haver um rateio igualitário, ou pelo menos propondo essa igualdade de poderes, né? Eu acho, Pela fração eu dela. acho que, em tese, essa discussão talvez fosse viável em situações assim, mas ultra excepcionais. Extremas. O que eu digo de uma situação ultra excepcional é você imaginar um prédio que tenha 20 apartamentos, tá, e daí tem um apartamento que tem cobertura. Só que acontece assim, que em 19 apartamentos, em cada um deles moram 20 pessoas. Uhum. E na cobertura, que sei lá, eventualmente tem o dobro do tamanho, Eventualmente, mora uma sim, pessoa é. sozinha. Na grande maioria dos casos é o dobro da... Né? Na grande maioria é o dobro. É. Mas eu acho que assim, salvo situações, mas ultra excepcionais. É porque a pessoa já já está acostumada com aquilo, é um estilo de vida, ela foi para lá porque ela queria aquilo, né? E lembrando que a situação ultra excepcional, a regra do direito processual civil, ainda é o ônus da prova compete Perfeito. a quem propõe a ação. Perfeito. Ainda que o novo CPC fale em carga dinâmica do ônus da prova, o ônus da prova compete a quem propõe a ação. Perfeito. Você está propondo a Perfeito. ação. É isso aí. Falando que uma situação ultra excepcional Prova. existe, prove Exatamente. que essa situação ultra excepcional existe. Exatamente. Né? E isso com certeza vai demandar uma carga grande de prova para conseguir nesse sentido mas- do que a gente está falando. Mas bem difícil, né? Bem difícil, e acho que assim, salvo esse tipo de situação muito, mas muito delicada, E até com respeito, né, com todo o respeito, aliás, como você citou, né, em outros tribunais que pensaram de maneira diversa, talvez a realidade efetiva desses prédios também seja diversa. Talvez a unidade de cobertura seja a mesma, tenha o mesmo tamanho, a mesma metragem, o que eu não acredito muito, mas não, geralmente, também é possível, geralmente a cobertura é o dobro do tamanho. é, Ou pelo via menos de regra, uns sim. 30, 40% maior, É. pelo menos. Né? Eu acho que não, eu acho que na verdade é uma visão. O que não alteraria, né? Porque se a gente pensar dessa maneira, se todos são iguais, a fração ideal não ia alterar em nada, todos estão pagando igual, né? Sim. Né? Sim. Então não faria nenhum sentido essa pessoa mover o judiciário para poder É ser que o argumento, pretenso direito defendido. dessas decisões, principalmente a do Foro do Mato Grosso, a do TJ do Mato Grosso, é que não tem, por exemplo, o que mais custa num prédio é segurança, e por acaso o segurança ele tem que prestar o dobro de atenção na cobertura do que... Não, Mas é essa complicado. premissa não, mas é uma portaria só, tá ligada à portaria, não a nenhum Então, apartamento. a gente né? vai voltar ao ponto. Se a gente pegar, for colocar isso no papel para falar, olha, vamos fazer o que é 100% correto, tá bom, cada prédio vai gastar mais com auditoria, Perfeito. porque é possível você fazer uma auditoria para falar, olha, vamos descobrir o agora levantamento de custo de quanto cada que unidade. cada apartamento custa para o prédio. Sim. Isso é possível fazer, Perfeitamente possível. só que vai ser inviável economicamente. Com certeza. Do ponto de vista econômico vai ser inviável, vai ser uma Fora o loucura. tempo que vai se levar, porque as famílias são diferentes, etc. Ah, não, o exato. tamanho das pessoas que vivem, né, das famílias. Mesmo aqui, que no vivem meu, lá. mesmo aqui no meu prédio agora, no comercial, colocaram um relógio de água individualizado por Perfeito. unidade. Particularmente eu acho uma bobagem isso, tá? Porque o custo não justifica a diferença de conta de água. E aqui é estritamente comercial. Aqui é estritamente a diferença vai ser muito pequena. No meu prédio a gente já fez essa conta uma vez e a gente chegou à conclusão que não valia a pena. Uhum. Que assim, o custo do investimento, você a gente fala, ia investir, comparado a... 50 mil reais para ter uma diferença de conta de água de 30 a 40 reais por unidade. Tá, Da conta geral do condomínio. ok. Então, no meu prédio residencial, a gente fez essa conta, não valia a pena. Mas aqui, nesse prédio, o pessoal se juntou, não, queremos individualizar, etc. Até porque aqui Hoje é lei, né, em São Paulo. Não dá mais para construir um prédio sem sim, mas esse individualização. prédio já tem, né? esse prédio aqui já tem 20 anos. É. Aqui nesse prédio houve essa discussão porque tem muito dentista. Ah, ok. Inclusive, assim, no meu Mesmo andar- assim, né, esperge tão pouco ali na Olha, boca que não sei se sinceramente, justificaria com essa diferença, não como dá, você não disse, justifica, né? não Talvez R$20, R$30. Eu acho que não vale a pena o investimento que Perfeito. você tem, mas, como aqui eu sou apenas inquilino nos proprietários, Bom, mas um bom exemplo, né? Isso que você acabou de falar, um bom exemplo naquilo que a gente está tratando desde o nosso primeiro episódio, que é a vida em comunidade. sim, Quer dizer, você pode até não concordar,
Mas a maioria Mas decidiu. se a maioria decidiu, decidiu. foi votado, cumpriu os requisitos formais, né, houve a participação daquele quórum especial em alguns casos, efetivo, né? Poxa, eu tenho que anuir e seguir a vida adiante. O brasileiro tem que pegar o bom hábito, saudável hábito de respeitar contrato. É isso, perfeito. É um bom Perfeito. hábito, não é um hábito ruim, tá? Você assina algo para você cumprir aquilo que você E assinou. às vezes mais barato, né? Você respeitar o contrato do que brigar com ele, se sujeitar à justiça, que, na verdade, eventualmente pegar uma indenização contrária. Dentro desse, claro que isso que demandaria outras discussões, mas dentro desse mundo. Isso demanda uma outra discussão que dentro vai desse passar mundo por condominial que a gente está tratando, é mais teoria barato. econômica do crime. Então, vamos ficar distrito ao nosso momento condomínio. Para isso aqui, acho que é mais barato você respeitar a convenção, né? Estar ali adstrito ao seu contrato. Participe, aumente a sua participação nas decisões Também, daquele condomínio também. e efetive o seu direito de, olha, discordo, então apresente os seus pontos de vista. Acho que isso é saudável para qualquer democracia e muito mais para a Por comunidade. exemplo, há um tempo atrás eu sugeri, né, de fazer uma sala, um auditório aqui no prédio, né? E daí o administrador, o Marcelo, falou, pô, mas aquelas assembleias nunca tem quórum. Eu falei, Marcelo, para esse tipo de alteração, é a maioria de quem está na sala. Sim. Se apareceram 2 pessoas apenas, azar de quem não foi. Agora sim, o que acontece nos prédios? Precisa só ver se não é mudança de destinação. Ah, não, mas Aí não era o caso, não era o então, caso. Perfeito, perfeito. Então, assim, agora o que acontece com o Vai que regra? colegas nossos estão nos acompanhando e vão falar, olha, eles prestando um Não, mau serviço. Não, guardada aí Agora o que acontece como regra? As pessoas vão, reunião de condomínio, no dia de decidir a vaga da garagem. Sim, é isso, infelizmente. É isso. É isso. As pessoas vão na reunião de condomínio para decidir a vaga da garagem. E daí, meu amigo, se você não vai votar, é a discussão que eu tenho com algumas pessoas. Eu também. Que o cara Partilho fala, do mesmo mas pensamento. Se os candidatos a prefeito de São Paulo forem esses, eu nem saio de casa para votar. Você está votando. O custo de você não gostar Você tá votando. de política é você ser governado por aqueles que gostam. Não adianta. Ponto. Então você está deixando o seu direito de lado e pondo a responsabilidade do seu próprio voto na Não mão de adianta um terceiro. falar, puxa vida. Acabou. Puxa vida. Não É o vou efeito ter. no condomínio. Eu sempre faço esse parêntese, Paulo, foi bacana você fazer isso, porque o condomínio ele representa um microcosmo ali, como a gente já falou isso numas lives anteriores, do que a gente faz na política. Uma pergunta. Na vida que a gente tem. Eu vi no Twitter, eu não sei se é verdade. O Haddad perdeu a eleição para condomínio do Então prédio eu dele? vi essa notícia também, tentei, fiz uma busca na internet, não achei nada a respeito. Eu acho que foi uma piada, alguma coisa do tipo. Mas assim, ele Vai ser engraçado. Seria muito engraçado. Ele foi cotado para ser presidente do PT e perdeu para Gleisi, pelo que me parece, né? Não foi nem indicado o nome dele e tal. Quer dizer, o momento dele acho que é o inferno astral, né? Apesar que o condomínio, de uma certa forma, é um retrato da sociedade. Exato, é isso que eu Então, se ele tô fazendo perder uma esse eleição paralelo. majoritária para presidência, naturalmente poderia perder. Exatamente. Para o condomínio. Exatamente. É que vira uma piada engraçada. Mas o que a gente está tentando dizer aqui, para ficar claro É para que vocês... literalmente vira aquela piada, não ganha nem para sítio. Exatamente, é isso aí. Mas participe, né? Efetive a sua participação no seu condomínio, contribua. Nem que você não possa ficar, às vezes, a assembleia inteira, mas participe, dê lá a sua contribuição. Isso pode fazer bem a você e a toda a comunidade, né? Porque não adianta chorar depois, tá? Não adianta ficar reclamando depois. E outra coisa, vai comprar um apartamento, além de você buscar a documentação que você tem que buscar, que são as certidões, Olhar o entorno etc, que geralmente faz, etc. quero ver padaria, mercado Além perto de fazer e tal. tudo isso, por favor, meu amigo, vai comprar um apartamento, dá uma olhada na convenção de condomínio. Regulamento interno. Não adianta você ficar brigando depois, porque, puxa vida, isso daqui era assim, eu não concordo. Tá? Não adianta. Vamos falar de garagem semana que vem? Vamos falar de garagem. Eu tenho uma outra, a gente pode deixar para depois também, aquelas questões desses condomínios clube, né? Tem no regulamento interno que você pode levar 1 ou 2 pessoas. Qual o limite disso quando a pessoa leva mais, né? Qual o limite legal para impedir que leve mais pessoas? A gente podia também tratar depois do de garagem, tratar desse... O limite legal não tem, o limite é o bom senso sempre. Pois né? é nesse sentido que eu estou trazendo essa discussão para a gente manter nesse foco, né? Sempre o bom senso. Vida econômica é complicado, meus amigos. Vida econômica é complicado. E não pensem vocês que condomínio de gente humilde é pior que condomínio de... É o contrário.
Quanto mais dinheiro a pessoa tem para gastar com advogado, mais ela acha que tem direito Geralmente é a verdade. cometer abusos, achar que o prédio é uma extensão do patrimônio pessoal dela. Infelizmente, né? Infelizmente. E o Mas prédio isso nada mesmo. mais é, o condomínio nada mais é do que um patrimônio compartilhado. Na Exato. verdade, a gente vai morar num prédio ou num condomínio de casa porque a gente não tem condição financeira de morar naquele espaço com segurança, etc, etc, etc. Exato. Tá? E daí você se resolve empilhar, aceitar morar empilhado com mais, sei lá, X pessoas e você é o dono de uma fração ideal de um terreno X. Tá? Mas condomínio basicamente é isso. O que tem que ter, meus amigos, é bom senso. Sempre. Caivano, qual é o teu canal? Fala mais uma vez para o pessoal se Meu inscrever. canal tem o meu nome, eu trato muito lá de compliance. Eu comecei em 2011 falando de condomínio, né? 2015 dei uma aumentada nisso e hoje eu faço também a ligação condomínio e compliance. É o meu nome, Cláudio Luiz Caivano. Beleza. Tô na dúvida da greve dos caminhoneiros ainda, tá? Ainda tô na dúvida, mas vou pensar sobre o tema. A priori sou contra, tá legal? Meus amigos, abração a todos, beijo a Até a todos, próxima, até a gente. próxima. Valeu. Como é que eu desligo aqui? Clicando em cima ali do ao vivo, talvez? Não. Não. Bolinha. Aqui baixar. Compartilhar, salvar não.